Olha, gente, há mais de 70 pessoas com deficiência, câncer, doenças crônicas e graves enviaram relatos sobre a exclusão do plano de saúde por decisão das operadoras. Há casos de cancelamento diretamente com empresas que mantinham contato com a operadora e outros de rescisão específica de pessoa física. Vamos entender se a empresa, se a operadora de fato pode fazer isso ou a outra parte também pode fazer isso assim de pronto, supetão? A gente conversa nesse momento com Juliano Pessoa, ele que é advogado especialista na área de saúde e tira para a gente essas dúvidas. Tem sido comum um número de denúncias que a ANS, inclusive, vem acumulando aí dessa rescisão de contrato unilateral. Isso pode, de fato, acontecer? Bom dia para você. Bom dia, Paulano. Bom dia a quem nos assiste. Veja só, Paulano, de fato o número vem crescendo e chamando a atenção. Eu diria que o grande motivador disso, de repente, é que a maior parte das pessoas, hoje dos beneficiários, estão inseridos em planos coletivos, né? Sejam empresariais, sejam coletivos por adesão, enfim. E aí o que acontece? Nesses contratos realmente existe a possibilidade da rescisão unilateral. Ela geralmente é, inclusive, prevista de forma expressa no contrato, né, entre aquelas pessoas jurídicas. O porquê disso? Como se trata de duas pessoas jurídicas, então existe uma flexibilidade maior no sentido de que ambas estariam ali em pé de igualdade. Então, elas podem fazer pactuações que com o consumidor normal, ou seja, dentro do plano individual e familiar, não se concebe. A ANS é muito mais rigorosa nesses planos. Mas já com essas tratativas entre pessoas jurídicas, sim, existe essa possibilidade. Por outro lado, a gente tem ouvido relatos de denúncias no sentido de se ter abuso desse tipo de conduta. Por exemplo, para você ter ideia, nós temos uma súmula normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar que veda uma coisa chamada seleção de risco. Pois é. O que seria isso para quem está nos assistindo entender? Seria a operadora escolher, de repente, aquele perfil de beneficiário que traz menor prejuízo para ela, né, do ponto de vista de despender ali assistência para aquele usuário, e ela selecionar esse grupo, né? Então, isso é extremamente vedado por súmula normativa. A Lei 9656, que também regulamenta esse mercado, veda isso já no ingresso, ou seja, a operadora ela não pode deixar de receber um beneficiário, por exemplo, por ser acometido por uma doença grave ou por ter alguma deficiência. E a súmula, ela amplia também no momento da exclusão. Então, ou seja, ele igualmente não poderá ser excluído por essa condição. Pois é, né? Mas as denúncias que chegam são exatamente nesse sentido, né? Olha, eu acabei sendo diagnosticado como câncer no momento em que eu mais preciso, sou desligada do plano de saúde sem qualquer justificativa. Ainda por conta, ainda que seja, né, a gente já conversava sobre isso, ainda que seja por conta da inadimplência, há uma forma correta também de fazer esse desligamento, não é de uma hora para outra. Exatamente, é excelente essa observação sua. Veja só, se for um plano individual e familiar, obrigatoriamente, não é opção, está lá previsto em lei. A operadora, quando é que ela pode fazer alguma rescisão por conta de inadimplência? O consumidor ele precisa ficar 60 dias ou mais dentro de um espaço de 12 meses inadimplente. Mesmo assim, no 50º dia, ela tem o dever de notificar esse beneficiário, dando ciência daquela situação para que oportunize ao consumidor regularizar a sua situação. E o que a gente ouve muito é que, às vezes, acontece por motivos diversos, né? O consumidor viajou ou ele não lembrou de pagar a fatura em determinado mês e isso, como não é consecutivo, pode ser somado durante os 12 meses. Uhum. Então, acontece naquele período ele não ter adimplido aquela mensalidade. O que ocorre na prática é que a operadora sequer notifica o consumidor, ele só tem ciência, de fato, quando ele busca um serviço para realizar um exame, uma consulta, o que for, e lá no estabelecimento ele recebe a informação de que o plano dele foi cancelado. Então, ou seja, a operadora sequer teve a decência, eu diria, de notificar como a regulamentação determina. Isso é o que acontece muitas vezes. E, além disso, Paulano, veja só, a gente tem tido inúmeras decisões do Poder Judiciário no sentido de, mesmo nesses casos que nós falamos de previsão contratual, naqueles planos coletivos, etc., quando o paciente está em curso de um tratamento, especialmente de uma doença mais grave,
o Poder Judiciário vem amparando e fazendo com que essa decisão, que foi tomada unilateralmente, não tenha impacto naquele caso concreto daquele beneficiário, daquele usuário, justamente para preservar, no mínimo, a saúde daquela pessoa que está em curso ali de um tratamento, muitas vezes acometido por uma patologia grave, e ele não pode, em hipótese alguma, ficar desassistido, especialmente naquele momento. Então, é assim que o Poder Judiciário vem resguardando o direito dessas pessoas. Então, o que a gente recomenda é isso. Se o consumidor se deparar com um caso desse, automaticamente busca contato com a respectiva operadora, perguntando o que foi que aconteceu. Ela tem a obrigação de manifestar isso, fundamentar essa justificativa por escrito, inclusive, deixando ciente o consumidor do que é que houve naquele caso concreto. E a partir da resposta que ele obtenha, é importante que ele já busque ajuda. Muito bem. Agora, e quando o desligamento é feito por parte do consumidor? Tem algum problema também nesse Olha, o que sentido? acontece às vezes é que as operadoras elas querem trazer uma multa. Né? Isso é tido como ilegal, né? É uma prática abusiva por parte da operadora. Então, não pode existir multa, bem como não pode existir o que muitas vezes acontece, dela dizer que você teria que ficar por mais 60 dias para depois se desligar. Se o consumidor está adimplente no seu contrato, não há qualquer irregularidade e ele deseja deixar aquela operadora, não tem que haver qualquer tipo de obstáculo nesse sentido. Essa previsão de 60 dias existe, como nós falamos, como um dever da operadora. Ela, sim, é que tem que aguardar esse prazo de 60 dias e, além disso, ter que notificar o consumidor diretamente para poder, de repente, ter alguma possibilidade dela rescindir o contrato. Já o consumidor, se ele estiver adimplente, simplesmente informa e não há qualquer legislação que obrigue aquele consumidor a ficar mais 60 dias, como a operadora muitas vezes quer caracterizar. A gente vê muitos casos também de pessoas que acabam migrando de um plano de saúde para outro e esse outro plano de saúde, inclusive, para conseguir o seu cliente, diz que vai comprar carência, enfim, ele é obrigado, de fato, a cumprir aquilo que ele disse que vai fazer? Essa compra da carência, de fato, é legal? Como é que funciona? Ótimo, veja só, inclusive é uma das possibilidades nesse caso, né, de rescisão unilateral, o consumidor pode, de repente, buscar um outro plano. Né, caso ele não queira, de repente, ou não tenha a possibilidade, no caso concreto dele, de insistir na manutenção daquele contrato atual. Então, ele pode, dentro de 60 dias, buscar uma outra operadora, um outro plano e migrar toda a sua carência para aquele. Agora, a questão de compra de portabilidade, tem que ser muito cuidado com isso, Orlando, porque, veja, em regra geral, isso é pouco provável que aconteça na prática. Geralmente, quando ocorre, são aquelas carências mais básicas, né? Existem dois tipos de carências que são muito mais alongadas, né? Geralmente 24 meses, que é a questão de doença pré-existente, né? E o parto, que são 300 dias. Então, dificilmente existirá uma operadora que queira assumir para si o ônus dessa carência, trazendo um consumidor que, de repente, não cumpriu ainda essa carência lá atrás. Via de regra, quando o consumidor deseja migrar para um outro plano, ele tem que passar no mínimo 2 anos no plano atual. Somente após esse período ele pode fazer toda essa movimentação que a legislação permite, levando consigo toda a sua carência. Aí, de fato, ele não recomeçará esse período novamente. Agora, essa abordagem comercial, vamos dizer assim, de que uma corretora ou outra diz que plano A ou plano B compra a carência de determinado consumidor, eu diria que o consumidor precisa ficar muito atento de como é que isso se dará na prática, para ele, de repente, não ser surpreendido negativamente quando ele resolver fazer esse tipo de migração. Muito bom, então. Só então passando para quem nos assiste, né, que de repente se sentiu lesado com uma situação que tenha atravessado semelhante a essas que você já informou aqui para a gente, o que é que a pessoa deve fazer? Olha só, ótimo. Veja, primeiro, buscar informação direta com a operadora, sabendo o que é que aconteceu naquele caso concreto. Em seguida, ele entra em contato com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. A gente sempre reforça essa mensagem aqui, porque é importantíssima essa ferramenta. Liga para a ANS, abre uma reclamação, conta o que aconteceu no teu caso concreto. Você tem a possibilidade de anexar, inclusive, documentos pela via digital. Se for um paciente ou um consumidor que tenha mais dificuldade com esse trato aí tecnológico, não tem problema, existe um 0800 da ANS, toda a assistência será dada também por telefone. E se ele verificar que tem algum indício de prática abusiva, Paulo, especialmente se for uma situação concreta de rescisão unilateral, onde o plano já foi cancelado e esse consumidor está, de repente, em tratamento, ele tem que imediatamente buscar auxílio de um profissional da área jurídica para empreender as medidas o mais rápido possível.
pedindo ao Poder Judiciário, por meio de decisão liminar, que seja restabelecido aquele plano, porque se ele está em curso no tratamento, ele não pode ficar desamparado. Isso é questão de necessidade básica. Então, essa é a mensagem que a gente deixa. Busca ajuda o mais rápido possível. Muito bem. Então, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no nosso estúdio, tá?